Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E neste programa vamos continuar a nossa conversa com o deputado federal do PSOL, Ivan Valente. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, conversando com o deputado federal Ivan Valente, do PSOL. O senhor falou, deputado Ivan Valente, sobre a questão da força que o funcionalismo tem que ter para entrar nessa luta. E nós estamos aí com uma nova central, a pública, uma central exclusiva do servidor, entendendo que uma central de servidores que discute numa mesa de negociação com o Estado é diferente de uma central de trabalhadores de iniciativa privada. O que o senhor acha da pública, deputado? Olha, eu acho o seguinte, né? Eu sou de um tempo que eu achava que você tinha que ter uma central dos trabalhadores, né? Que defendesse o interesse geral de todos os trabalhadores, mas que fosse unitária. Desde que ela deixou de ser unitária e você pulverizou em várias centrais, como nós temos no Brasil hoje, né? Não é só o problema da pluralidade sindical, é que o sistema foi se pulverizando. Então, na verdade, existem interesses muito dirigidos. Então, certamente, se você tem muitas centrais sindicais e você tem essa peculiaridade que é a iniciativa privada e o Estado, então eu não posso deixar de dizer que uma central sindical que atenda aos interesses do funcionalismo público pode ser defendida por uma central do funcionalismo público, já que está fragmentada, né? Mas é preciso combatividade para isso, é preciso ter princípios, é preciso que tenha um programa político de mudanças, e aí está o cerne da questão. Eu acho que uma central sindical, para estar defendendo os interesses do funcionalismo, ela tem que entender o papel do Estado. Ela tem que entender que Estado nós queremos num país de terceiro mundo, né? Que Estado nós queremos num país que tem enormes carências para a população, né? E bater de frente com a visão liberal que é predominante hoje, que é uma visão que vem dos clássicos neoliberais, o Milton Friedman e tal, de que não precisa Estado, né? O do Fukuyama, entende? Que o Estado acabou. Então é preciso que a gente ganhe primeiro essa visão e mostrar o seguinte: para além do corporativismo, acho que as centrais, ela vai ter sempre um espírito de corpo, mas não necessariamente corporativistas. Eles têm que desenvolver um programa, um projeto de conscientização do papel do público, né? De ganhar o respeito do cidadão pelo servidor público, né? De valorizar, de outro lado, o servidor público para servir a sociedade, a população e o público. Então, lógico que é um direito que está dado, a pluralidade sindical está dada. Então, a formação de uma central pública, se ela atender com rigor aos anseios não só dos servidores públicos, mas ao interesse público da população, ela tem um grande papel a cumprir. Essa é uma preocupação muito grande nossa na pública, tanto que nós falamos a pública
para o público, né? E movimento permanente em defesa da sociedade. Porque no fundo, né, deputado, não sei se o senhor concorda com isso, os presidentes, os governadores, os prefeitos são eleitos, mas na verdade, apesar da política orientada pelos eleitos, na verdade quem administra o Estado são servidores públicos. Então nós estamos muito próximos da população e sabemos que temos que resolver melhor a questão da sociedade brasileira. Certamente, eu acho só que nós temos um país que tem uma história. Nós vivemos num país que foi colônia muito tempo, que teve 300 anos de escravidão, né? Que criou uma burocracia pública muito recentemente, vamos dizer assim, né? E ela carregou muitos vícios do patrimonialismo, muitos vícios até do peleguismo sindical. Então, isso tudo precisa de uma renovação, de uma reciclagem, de um reestudo e de um combate ao projeto liberal que quer dizer que hoje se precisa de um Estado mínimo num país de terceiro mundo, né, que é um erro grave, porque os maiores prejudicados serão os desassistidos, a população pobre, excluída do nosso país. Então, eu acho que nós temos sim que reforçar esse lado público, inclusive assim, a defesa do concurso público. Outro dia o Congresso Nacional votou um absurdo, lá que foi a PEC dos cartórios, eternizar a PEC 471, emenda constitucional, eternizar aqueles que vêm das capitanias hereditárias, entende? Quer dizer, a doação de cartórios. Veja, a maioria do Congresso votou contra o concurso público, né? Isso é uma vergonha. Os servidores públicos precisam fazer uma campanha contra esse tipo de comportamento, que quanto mais valorizado for o serviço público, de um lado, né, com seus direitos, com a sua capacidade de atendimento e reciclagem, né, de servir ao público, inclusive o direito de não serem comparados arbitrariamente aos salários da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, às vezes, paga um salário mínimo. E, às vezes, ela paga 10 milhões lá fora. O Estado não pode pagar 10 milhões, mas não deve pagar um salário mínimo também. Então, são coisas que não são comparáveis. Você precisa ter um servidor público que é concursado, que é preparado, né, que é reciclado, que é bem remunerado, né, dentro do potencial de um Estado, de um país emergente, vamos chamar assim, né? Mas ele não pode sofrer os ataques especulativos toda vez que a crise incide sobre o governo e você precisa retirar direitos aqui e ali. Então eu quero desejar sorte aí a vocês nessa tarefa. Deputado, voltando um pouquinho lá na questão do Executivo da União, presidente Dilma, vai ter agora o julgamento pelo TCU, das pedaladas. O que o senhor acha disso? Olha, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com essas questões, porque o Tribunal de Contas da União, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, né? Ele não é um tribunal autônomo para julgar processos, né? Como é o STJ, o STF, os tribunais superiores aí, estaduais também, etc. Então ele tem que cingir o seu papel. Ele tem uma importância grande porque ele tem que analisar contas, ele tem que denunciar casos de corrupção, de ilegalidade, de irregularidade. No caso das pedaladas, o que eu acho que tem nesse parecer que foi dado é que você tem que estabelecer uma regra. Se você fala, todos os ex-presidentes praticaram pedaladas fiscais. Então o Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma fez. Então, você querer transformar isso num instrumento de impeachment me parece um pouco exagerado. Você pode corrigir isso, né? Mas eu não diria que... Até o próprio Fernando Henrique, dando uma entrevista há alguns dias, falou o seguinte: o povo nem sabe o que é pedalada, entende? Então, você não pode criar álibis para a política. Agora, corrigir, denunciar superfaturamento, isso é papel do TCU, mas ele manda para o Congresso que decide,
né? O Congresso é que decide. Então há muita ingerência, eu diria assim, da mídia, e até eu acho que alguns juízes, de fato, eles acabaram virando estrelas. Relator de TCU não é uma estrela política. Aliás, eles deixaram de ser políticos. E se eu fosse seguir o exemplo, eu não quero seguir, do ministro Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, ele falou que o TCU é um logradouro de políticos fracassados, né? Eu não quero dizer isso, não. Acho que pode ser excelentes analistas de contas e vão para lá. Mas talvez nós devêssemos mudar o sistema de indicação do TCU por concurso público, entende? Por capacitação para analisar a conta pública. E não ex-deputados, ex-senadores, indicados por deputados. Não pode ser um cargo de presente. Não é cargo de presente, é um cargo vitalício, aliás, um cargo super bem remunerado. Aliás, podemos incluir aí Supremo Tribunal Federal, Também. Superior Tribunal de Justiça. Eu seria favorável a uma reciclagem, a uma democratização total do judiciário. Aliás, para dizer a verdade, sou a favor da eleição direta de juiz. Entende? Eu acho que o juiz tem um papel muito importante na sociedade. Ninguém pode se investir num cargo e aquele cargo virar um cargo vitalício, e a partir dali você praticamente não presta contas a ninguém. É isso que acontece, né? Então, não é o melhor sistema para mim. Eu acho que... E também a indicação presidencial, ou aqui nos estados a mesma coisa, né, para os desembargadores, etc., eu acho que nós tínhamos que ter um sistema muito mais democrático, ou pelo menos a corporação do judiciário, com acompanhamento e fiscalização externa, controle externo. Eu acho que nós temos que democratizar muito o judiciário. E isso seria um grande favor à democracia brasileira. Agora, o parecer do TCU vai para o Congresso. Sim. Que Congresso nós temos hoje, deputado? Um presidente da Câmara denunciado. Como pode continuar isso? Essa questão, você sabe, Gozzi, que nós fomos o partido que, desde o primeiro momento, nós indicamos que o senhor Eduardo Cunha não tinha condições de permanecer à testa da Câmara dos Deputados, da instituição Câmara dos Deputados. Então, inclusive, no primeiro dia de CPI da Petrobras, que eu sou membro titular, eu fiz essa pergunta a ele, inclusive pedi que ele foi não como convocado, ele foi lá para ser reverenciado, né? E ele mentiu à CPI, porque foi-lhe perguntado se ele tinha contas no exterior, se ele era dono de empresas offshore, né? E eu pedi a ele que quebrasse o sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, né? Porque quem não deve não teme. Já que ele se propôs aí de livre e espontânea vontade a CPI e negou peremptoriamente isso, então ele não quis quebrar o sigilo e agora ele está por um fio, porque as contas são 6 delatores premiados, os depoimentos fecham totalmente, as contas da Suíça foram mandadas pelo Ministério Público da Suíça, o Ministério Público Federal vai denunciá-lo novamente, né? E nós estamos esperando só essa resposta da PGR, que o pessoal entrará no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar contra o presidente da Casa. Como é que um presidente da Casa, nessa situação, continua operando a presidência da Câmara? Ou seja, na sua defesa ou na manipulação política dos fatos. Isso é uma vergonha. O que está acontecendo com o conluio, vou falar claramente, do PMDB e do PSDB, entende? Com o acocoramento do PT, que está genuflexão, né, total, porque o PT não tem mais moral para fazer exigências. Então, ele cede a qualquer governabilidade. E quem, na verdade, não acredita que o senhor Eduardo Cunha praticou ilegalidade, irregularidade, e não tem mais condições de dirigir, os fatos vão mostrar logo aí adiante. Agora, tudo converge para o Executivo Federal e o Estado não está caminhando também para o mesmo caminho? O Estado, você diz... São Paulo, por exemplo. Sim, veja, o problema da Federação Brasileira, Gozzi, é que a ultracentralização, inclusive das receitas, no plano da União, foi feita durante o governo Fernando Henrique Cardoso, na renegociação das dívidas.
Então, os estados e os municípios, eles ficaram extremamente engessados nesse processo. É verdade, a União centraliza a grande parte da arrecadação, mais de 65%, né? Mas, na verdade, o que acontece no plano federal também acontece no plano estadual. Ou seja, não se combate a questão da dívida pública, né? Não se quebra esse regime, e na prática, né? Quer dizer, todo o processo de privatizações, terceirizações do Estado brasileiro, que aconteceu no plano federal, às vezes foi muito pior no plano estadual. É o caso dos tucanos aqui no estado de São Paulo. Aqui eles privatizaram tudo que podiam e da maneira mais irresponsável, na minha opinião. Basta ver você pegar os pedágios do estado de São Paulo, que eu considero um assalto, entende? Você tem o pedágio praticamente de 30 em 30 quilômetros. Você vai daqui a São José do Rio Preto e volta e gasta R$250, gasta mais de pedágio do que de combustível, entende? Então, é uma lucratividade monumental. Depois essas mesmas empresas vão financiar campanhas eleitorais e assim por diante. Além do que se privatizou todo o sistema. Então, na verdade, nós temos o mesmo esquema. E aí eu aproveito para falar exatamente disso. Quer dizer, durante uma crise monumental como a da Lava Jato, com tantos empreiteiros presos, né? Com tantos dirigentes da mais alta cúpula, né, do sistema de construção civil no nosso país, já inclusive processados e condenados, tem gente condenada a 16 a 20 anos de prisão, operadores da Petrobras, etc., políticos presos, do PT particularmente, etc., e você vai e vota na Câmara, e a Câmara não quer aceitar a decisão do Supremo. Quer dizer, ou seja, o Eduardo Cunha manobrou 2, 3 vezes para que mantivesse o financiamento empresarial de campanha, mesmo sabendo que ele é a raiz da corrupção no nosso país. Espero que agora, com essa decisão do Supremo, nós não tenhamos mais surpresa. Foi 8-3 e, para esse ano, venceu o prazo de mexer nessa questão. E acho que a população vai observar com qualidade o seguinte: quero ver quem é que vai fazer campanha olho no olho do eleitor. Na rua. O PSOL sempre lutou por isso, né? O pessoal não tem nenhum problema para fazer isso. Aliás, aqui do lado, aqui já na Praça João Mendes, a gente fazia campanha na rua, com vocês, inclusive, com todos os servidores, e na rua todo dia. E porque não recebemos dinheiro de empresas. Então nós já estamos acostumados. Agora, quem quer pagar marqueteiros de luxo com milhões, quem quer contratar milhares de cabos eleitorais, certamente vai ter dificuldade. Só que agora a população vai estar mais de olho. Aí eles vão falar que o Caixa 2 vai explodir, tal. Caixa 2 é crime. Então quem quiser praticar, pratique e corra o risco de perder, mesmo eleito, perder o mandato. Perder o mandato e até... Agora, o senhor acha que isto pode melhorar o nosso Congresso, a nossa Câmara de Deputados, o nosso Senado, as câmaras municipais, as assembleias estaduais? O voto terá um aproveitamento melhor? Será mais consciente? Eu acho que essa questão é um passo importante nessa direção, Góes, porque inclusive a ministra Carmen Lúcia, ao responder ao ministro Gilmar Mendes, que fez uma campanha monumental, que sentou em cima do visto que ele pediu sobre o fim do financiamento empresarial de campanha, proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil, lá, ela teve uma discussão dura, porque ele falou assim: vai surgir um laranjal aí e tal, e isso não acaba a corrupção, piora a corrupção. E ela mostrou o seguinte: veja, o PT hoje é o partido mais atingido pelo processo do mensalão e pelo escândalo da Petrobras. E ela pegou o exemplo exatamente do PT. De 80 a 89, o PT praticamente não recebia de empresas. Chegou ao segundo turno, quase ganhou a eleição. Ela queria demonstrar que é possível fazer política de outra forma, com militância política, com poucos recursos, com dificuldades, é verdade. Mas se todos tiverem dificuldades iguais, então você nivela. Então vamos ver agora quem pode, e etc.
Então, enquanto não temos financiamento público de campanha, porque alguns acham que isso também é muito dinheiro, na verdade o financiamento público é 100 vezes menos do que o financiamento empresarial. Mas acabando o financiamento empresarial, ajuda. Claro que ainda permanece o financiamento feito por contribuições físicas, individuais, etc. Então, você não acabou com a desigualdade totalmente, mas certamente você inibiu as licitações fraudulentas, entende? O tobalá-da-cá das votações, numa Câmara Municipal, numa Assembleia Estadual, na Câmara Federal, os executivos não podem fazer promessas e corresponder depois às licitações. E assim por diante. Então, isso tudo vai criar uma novidade na política e eu espero que a população esteja bem alerta em relação ao volume de campanha que vai se colocar na rua. Se o sujeito alugar 30 combis para ele, alguém vai olhar e falar, pô, mas esse cara aqui está fazendo dinheiro só, campanha só do bolso dele ou dos amigos simpatizantes. Isso será uma novidade na política brasileira. E com certeza você, cidadão, será beneficiado, especialmente trabalhando o voto consciente, sabendo em quem vota e acompanhando o que faz o eleito, aquele em quem você votou. Bem, acabamos de conversar com o deputado federal Ivan Valente, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Em meio ao ajuste fiscal, a maioria dos servidores do Executivo Federal já fechou o acordo salarial com o governo. Segundo o balanço mais recente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mais de 750 mil servidores, que representam cerca de 61% do total de 1.220.000 funcionários, já assinaram a proposta do governo. A oferta do Executivo é um reajuste de 10,8% escalonado em 2 anos. A primeira parcela será paga somente em agosto de 2016. O adiamento do reajuste, que tradicionalmente entra na folha de pagamento de janeiro, é parte do pacote do governo para a redução de despesas no ano que vem. Os servidores receberão um aumento de 5,5% em agosto de 2016 e de 5% em janeiro de 2017. O ajuste totaliza 10,8%, porque a segunda parcela incide sobre o salário já reajustado. Na avaliação de Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONTSEF, entidade que representa 500 mil servidores, a campanha salarial deste ano ficou difícil por causa da crise econômica. A Pública Central do Servidor realizará no próximo dia 19 de novembro seu primeiro seminário de formação de lideranças na Prefeitura Municipal de Campinas, no interior de São Paulo. O evento tem a proposta de começar a construir uma reflexão e abordagem novas para a formação do exercício de liderança em sindicatos, associações, federações e confederações de servidores. Decorre de unir as demandas de classe com as demandas da sociedade, trabalhando junto pela cidadania, melhoria do Estado, democratização e estruturação dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, estar alinhado com os valores republicanos. O evento é aberto a todas as lideranças do setor e ativistas, com inscrições devendo ser feitas pelos telefones 11 3105 8476 ou 11 2501 8582 ou ainda pelo e-mail contato@publica.org.br. Neste evento de 19 de novembro, José Gozzi, presidente da nossa federação, será um dos palestrantes. O Instituto Mosap, Movimento Nacional dos Servidores Aposentados e Pensionistas, está preparando uma grande mobilização no Congresso Nacional para o próximo dia 11 de novembro, em defesa da proposta de emenda constitucional 555/2006, que você que nos acompanha já sabe, extingue de forma progressiva a contribuição previdenciária de servidores aposentados e pensionistas. A FESPESP faz parte dessa luta, juntamente com todas as entidades da Frente Nacional São Paulo,
em defesa da Previdência. Ainda sobre a PEC 555, a Frente Paulista, em prol da aprovação da PEC 555, realiza uma reunião na próxima terça-feira, dia 20 de outubro, a partir das 10h30 da manhã, na sede do Sinesp, o Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo, aqui na capital. Cidadania e Serviço Público há 16 anos no ar. Já vamos para 17 agora em janeiro. Sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, você já sabe. Você liga para nós no 11 31 04 38 36, manda o seu e-mail no fespesp@fespesp.org.br, visita o novo site da Federação, sempre atualizado diariamente com tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, no www.fespesp.org.br, e eu também convido você a nos acompanhar nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, sempre procurando por FESPESP ou por Federação FESPESP. O programa de TV você já sabe. Você acompanha todos os domingos às 9 da noite, ao vivo, online, no site da TV Aberta. E depois no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV FESPESP. E aí você pode assistir novamente os programas sempre que desejar, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que conversa com você, cidadão que paga impostos, que busca o serviço público, e você, servidor público. Até o nosso próximo programa.